nós vamos conversar um pouco sobre a fibrose pulmonar idiopática, também conhecida como a sigla FPI. Fibrose pulmonar idiopática é uma doença de adultos, acomete geralmente pessoas com mais de 60 anos, ela compromete bilateralmente os dois pulmões de maneira simultânea e essa doença vai causando um endurecimento do parênquima pulmonar. O nosso pulmão, que era para ser um órgão elástico, ele vai ficando endurecido, diminuído de tamanho e com isso o processo de respiração vai ficando mais difícil. E aí surgem os sintomas. A pessoa começa a ter cansaço, falta de ar, tosse, uma tosse seca bastante intensa e isso leva ela a procurar um diagnóstico. Essa é uma doença chamada de rara, mas ela acomete todo ano entre 6 a 10 mil brasileiros. Portanto, o pneumologista que trata a doença respiratória tem um contato bastante frequente com essa doença. Quando a pessoa começa com mais de 60 anos a ter esses sintomas, geralmente são dois órgãos acometidos, ou é o pulmão ou é o coração. Se ela começa a ter uma tosse seca, persistente, começa a ter dificuldade para subir escada, para andar, isso vai trazer os primeiros sinais de que ele pode estar tendo uma doença respiratória e a fibrose pulmonar idiopática é uma dessas. Como diz o próprio nome, ela é idiopática, não se sabe a causa. Pode acometer tanto fumantes quanto não fumantes. Quando ela surge em pessoas mais jovens, próximo de 50 anos, pode ter um tipo de fibrose chamado fibrose pulmonar idiopática familiar. Isso acomete 10% dos portadores dessa doença. Então, embora não seja uma doença genética, existe um subgrupo desses pacientes que vai ter mais de um caso na família. Então é importante perguntar para quem tem essa doença se mais algum familiar está acometido. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico inicialmente é baseado nos sintomas, a pessoa busca uma explicação do porquê que ela está mais cansada, porquê que ela tem falta de ar, porquê que ela não fazia as atividades que ela fazia normalmente. Começa com uma radiografia de pulmão, que muitas vezes pode apresentar alguma alteração inicial, e posteriormente a tomografia computadorizada de tórax, ela faz o diagnóstico de certeza. Começa a aparecer alterações na tomografia que o radiologista e o pneumologista reconhecem como sendo de pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Atualmente, aproximadamente 80% dos casos não necessita fazer uma biópsia do pulmão, ou seja, buscar um fragmento de tecido para mandar para um patologista para ele buscar informações que confirmem o diagnóstico. Geralmente, uma história clínica adequada e uma tomografia compatível com a doença já são suficientes para um diagnóstico preciso. Ao ser feito esse diagnóstico, nós vamos estabelecer em que estágio que se encontra a doença. Ela pode estar no estágio mais inicial, no estágio onde tem poucas alterações no raio-x, onde os sintomas não são tão severos, mas também algumas vezes a gente faz o diagnóstico em fases mais avançadas, que o paciente já está incapacitado de mesmo caminhar, de mesmo fazer as atividades mais comuns. Então, à medida que é feito o diagnóstico, nós vamos então buscar alternativas terapêuticas para esse paciente. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhuma opção que fosse efetivamente eficaz para o tratamento dessa doença. Nós dispunhamos de tratamentos à base de cortisona e outros remédios que eram usados aleatoriamente, mas a gente percebeu com alguns estudos de que não tinha eficácia. Então surgiram a partir de 2016 novos medicamentos que se provaram eficazes tanto em pesquisas clínicas como também na vida real. Então nós temos dois tratamentos atualmente disponíveis, são chamados antifibróticos, que atuam diretamente evitando que essa fibrose que está acometendo o pulmão ela progrida, aumenta e torne o pulmão incapaz de exercer as mínimas atividades que ele deve cumprir, que são as atividades de respiração. Então são dois tipos de tratamento antifibrótico. Um é o nintedanib, que foi o primeiro antifibrótico lançado no país, o nome comercial é Ofev e ele já está disponível para todos os pacientes que têm essa doença. O outro tratamento é pirfenidona, o nome comercial é Esbriet, é outra molécula que também tem sido utilizada. Ambos tratamentos conseguem reduzir a progressão da doença, ou seja, eles evitam que a fibrose aumente de maneira severa e o paciente acaba entrando em insuficiência respiratória. Então esses tratamentos já estão disponíveis
e um dos dois tem que ser escolhido para cada paciente. Outras opções terapêuticas que existem: o paciente mesmo com alguma dificuldade respiratória tem que fazer alguma atividade física, então fisioterapia respiratória, programas de reabilitação pulmonar são indicados para essa população. Isso auxilia no manejo da doença e na redução da falta de ar. Em casos muito avançados, a gente vai precisar de auxílio de oxigênio, ou seja, o pulmão não está conseguindo captar a quantidade necessária de oxigênio para as atividades gerais do organismo. O oxigênio é como se fosse a gasolina do organismo, o combustível do organismo. Então ele é necessário para diversos órgãos funcionar de maneira adequada. Então, em casos avançados, um oxigênio é necessário. Hoje em dia existem diversos aparelhos, mesmo portáteis, que a pessoa pode carregar para caminhar, para passear, enfim, para as suas atividades diárias, e que fornecem oxigênio de maneira regular. Em último caso, quando a pessoa já está numa fase avançada, a pessoa pode necessitar de um transplante de pulmão. Ou seja, a gente pega um órgão de um doador e troca pelos pulmões que estão danificados. Claro que isso tem algumas limitações. A idade limite é em torno de 65 anos, a pessoa tem que ter uma boa condição física para receber o órgão e ele geralmente tem que aguardar numa lista para transplante de pulmão. De qualquer maneira, nós enfrentamos uma realidade onde essa doença ela está aumentando, não só no Brasil, mas em outros países. Cada vez mais casos de fibrose pulmonar são diagnosticados. Em parte porque os métodos diagnósticos estão melhores, a tomografia computadorizada está disponível em vários serviços, mesmo da rede pública, e também pelo envelhecimento da população. A gente tem estudos comprovando que quanto mais a idade aumenta, maior a chance, maior a incidência de fibrose pulmonar. Então nós sabemos que pessoas mais idosas que começam com sintomas respiratórios, o diagnóstico de fibrose deve ser evidentemente investigado. E nós sabemos que o conhecimento dos médicos, da área científica, também está aumentando. Antigamente essa doença tinha uma sobrevida média entre 2 a 3 anos. Hoje, com as medidas que nós dispomos, com os antifibróticos, nós conseguimos estender a sobrevida e nós conseguimos proporcionar uma maior qualidade de vida útil para essa população. Então essa é uma doença rara, com a incidência crescendo em todo o mundo e até no Brasil nós temos novos casos, mas que nós dispomos de tratamentos adequados e que cada vez que esse diagnóstico é feito, a pessoa deve buscar o especialista nessa doença, que é o pneumologista, para proporcionar informações e para iniciar o tratamento com brevidade. Quanto mais cedo nós iniciarmos um tratamento específico, maior a chance do paciente responder ao tratamento e maior a chance dele ter uma qualidade de vida mais adequada.